Você vai abrir a sua palavra, a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, amém? Versículo 20, 21 e 22. Como Deus criou a mulher. E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Quero ler aqui o versículo 20 novamente, o finalzinho que vai dizer: mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. Amém? Eu quero dar um título para essa mensagem hoje, dizendo: quando algo te falta. Eu não sei o que Deus vai falar, mas vamos ver o que o Espírito Santo vai trabalhar nos nossos corações. Você sente falta de alguma coisa? Levanta sua mão. Se você sente falta. Alguma coisa te falta? Você tem coisas, mas parece que sempre em algum momento, em alguma área da sua vida, te falta algo. É verdade ou não é? Pelo menos acontece isso comigo. Às vezes nós temos o básico que precisamos, o que necessitamos, mas alguma coisa nos falta. Aqui nessa palavra vai dizer que Adão, ele já foi criado, ele estava aqui no jardim, ele estava cuidando da terra, cuidava dos animais, e a palavra vai dizer que ele deu um nome a todos os animais. E todos os animais que Adão deu um nome são chamados até hoje com o nome que eles são chamados. Adão, ele estava ali cuidando do jardim, ele estava cuidando daquilo que o Senhor fez para que ele cuidasse. Deus o tomou do pó da terra e aparentemente não faltava nada para Adão. Adão tinha um lugar para morar, Adão tinha uma casa, Adão tinha o que comer, ele tinha todo o mundo, as florestas para ele se alimentar do que ele quisesse. Adão tinha companhia de animais, Adão tinha a presença de Deus, como eu e você nós não temos. Nós não temos a presença de Deus como Adão tinha. Você pode buscar, você pode jejuar, se santificar, ser tão cheio do Espírito Santo que você até flutua. Mas a presença que Adão portava, a presença de Deus que ele tinha, você nunca vai ter. E eu também não. Até o arrebatamento, porque Adão, ele era perfeito, ele não tinha pecado nenhum. Imagem e semelhança de Deus, e toda a viração da tarde o Senhor vinha para conversar com Adão. Mas ainda Adão tendo todo aquele jardim, toda a inteligência. Eu sei que tem gente inteligente aqui, independente do ramo que você trabalha, independente do que você faça, do seu grau de escolaridade. Aqui tem gente muito inteligente. Mas vocês não têm noção do nível de capacidade intelectual que Adão portava e carregava. Porque muitas vezes nós não conseguimos usar a nossa capacidade total de inteligência por causa dos nossos problemas, perturbações, preocupações. Você vai muito bem trabalhando até que de repente você lembra que tem problema na sua casa. Você vai muito bem planejando até que de repente as suas emoções ficam fragilizadas. Você vai muito bem agindo até que acontece algo com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa. Você vai muito bem até que, e tudo isso a origem é o pecado. Adão não tinha pecado, então Adão podia usar 100% da sua capacidade intelectual, corporal. Adão era um homem forte, Adão era um homem vívido. Adão ele estava cheio do Espírito Santo. Adão não era como eu e você. Mas ainda assim algo faltava a Adão. E aqui vai dizer que não se podia encontrar uma mulher para Adão. Adão observava os animais, observava a vida, observava que o leão tinha a leoa, enfim, cada um tinha o seu par, mas quando ele olhava para
Ele é. Nada se assemelha a quem eu sou na forma, talvez, não sei se ele sabia, se ele usou essa palavra feminina. Nada se assemelha a mim. E ele se sentiu provavelmente sozinho. Talvez ele começou a se questionar e se perguntar por que todo mundo tem um par menos eu. E aí o Senhor vai deixar escrito e registrado aqui que não tinha uma disjuntora para Adão, não tinha quem ajudasse Adão, não tinha alguém que estivesse ao seu lado, ainda que Adão tivesse todos os recursos necessários para a sua subsistência, o poder de Deus caminhando com ele, a revelação do Cristo, ele não tinha uma companhia. Aí o Senhor faz o seguinte, já que está faltando, eu vou dar um sono pesado a este homem. Adão vai dormir, ele cai num sono profundo e quando ele dorme, entra o cirúrgico Deus, o cirurgião, abre Adão e tira uma costela. E quando ele tira a costela, ele coloca a carne no lugar. E aí eu quero dizer algo para você. Eu já falei sobre isso aqui nessa igreja. Quando algo te falta, muitas vezes nos falta alguma coisa, mas o Senhor nunca vai nos deixar vazios por completo. Adão faltava algo que estava fora, mas o que estava fora já estava dentro dele. Aleluia. A mulher que ele precisava já estava dentro da sua genética, do seu DNA. Quando você começa a ler a palavra, você vai ver que Deus criou o homem e a mulher. Ele não tinha criado a mulher ainda, mas já estava feito. Porque Deus havia criado a mulher dentro de Adão. Mas para se manifestar a mulher, ela iria se manifestar no tempo de Deus. Tem coisas que Deus já criou para você, mas só irão se manifestar no tempo da necessidade real. Às vezes tem coisas que não irão se manifestar até que você sinta falta, você perceba que você precise. Adão estava percebendo que algo lhe faltava. Adão já tinha, mas o Senhor não deu para ele antes que ele sentisse a necessidade. Aleluia. Adão precisava sentir aquela necessidade para poder ver que o Senhor se importava com aquilo que ele necessitava. Tem coisas que hoje vão te faltar para que Deus possa manifestar a glória dele e para que você entenda, está faltando hoje, mas foi o Senhor que acrescentou lá na frente. Aleluia. Tem coisas que você vai sentir necessidade, mas não porque Deus não se importa ou porque não existe a matéria para te abençoar e para te suprir. É porque Deus quer manifestar a glória dele, colocando para fora aquilo que ele disse já haja antes mesmo que você nascesse, porque ele já preparou tudo aquilo que é necessário para a sua caminhada. Adão já tinha o que ele ansiava para ver fora, só que estava dentro dele. Tem coisas que você já tem, só que você não sabe que já estão com você. Só está esperando o dia, o tempo do haja de Deus acontecer. Adão vai para um profundo sono. Tem momentos que parece que a gente tem que ir para um deserto onde estamos tão tristes. Sabe aquela tristeza que você sente que você dorme de tanto chorar? Acho que falamos disso a semana passada. Você chora tanto que você dorme. É igual neném, bebê, criancinha. Chora, 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 chora. Luta com o sono, mas acaba dormindo porque está cheio de sono. Adão dorme. Tem momentos que o Senhor vai te levar para uma profunda tristeza. Para você dormir. E você achar que nada está acontecendo. Mas quando você acordar, você vai ver que o Senhor se lembrou de você. E Deus lembrou-se de Ana. Será que Deus havia esquecido aquela mulher? Se a palavra dele vai dizer que ele não se esquece de nenhum dos seus e que está escrito na palma de suas mãos o meu e o seu nome, Deus não se esquece de nós. É porque existe um dia, existe uma hora que é predestinada e predeterminada por Deus para que ele se lembre de você. E esse dia vai chegar o haja de Deus na sua vida. Tem coisas que você pode hoje estar precisando. Deus está permitindo você sentir necessidade para que você tribute a Ele a honra, a glória, o poder, o louvor e toda a adoração. Eu não tinha, mas o Senhor fez aparecer. Eu não tinha, mas o Senhor tirou de onde eu nem sabia que eu tinha. Ele me deu forças quando eu achava que eu era uma pessoa desestruturada, sem graça, sem nada, fraca, vazia. Deus do nada criou algo que eu não sabia
tinha uma matéria dentro de mim para ele criar. Adão não imaginava que de sua costela poderia sair uma formosa mulher para caminhar diante dele. Mas o Senhor fez. Deus tem estratégias e na sua palavra diz que os tesouros estão todos escondidos em Cristo Jesus. Estava escondido aqui em Adão, mas já estava no coração de Deus. Deus já sabia o dia e a hora de manifestar essa glória. Você precisa entender que já existe data. Ele vai manifestar a glória dele na sua vida. Ele vai manifestar. Você vai acordar desse sono. A palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O choro de Adão, suponhamos que ele estivesse chorando, o choro de Adão que levou ele ao sono, ao cansaço, à tristeza, de lhe faltar algo, o que levou ele a dormir durou só uma noite, mas quando ele acorda pela manhã, ele olha a revelação da mulher que está diante dele. O choro durou apenas uma noite, ele adormeceu de tanto talvez chorar, mas quando ele acorda com a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Talvez você esteja chorando e esse choro te leve às lágrimas e as lágrimas te leve ao cansaço, né? Porque chorar traz as lágrimas e aí está um cansaço, uma fadiga e você acaba dormindo. Mas de repente o haja de Deus, o haja luz, o dia de amanhã, você não sabe explicar como foi que aconteceu. Você só sabe que Ele fez um milagre instantâneo na sua vida. Quando algo te falta, eu quero te lembrar. Pode te faltar algo, mas você precisa aprender a trabalhar com aquilo que você já tem. Algo te falta, mas Deus nunca vai te deixar vazio por completo. Ele tira o osso e Ele coloca a carne no lugar. Você precisa enxergar. Deus até tirou algo de você, mas é para manifestar uma glória. Ele tirou algo de você, mas Ele colocou alguma coisa no lugar. Comece a observar o que foi que Deus colocou no lugar daquilo que Ele tirou. Deus nunca vai deixar a gente vazio por completo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, Ele pairava sobre a face das águas. Não haviam árvores, não havia homem, não haviam estrelas, não havia aparentemente nada. O mar que existia era o suficiente para a manifestação do Espírito Santo. Como é que Deus vai se manifestar? Porque não existe nada. Ele é o Deus do nada, Ele é o Deus do tudo. Nada pode impedir o agir de Deus na minha e na sua vida. Talvez você olhe para você e você pense assim, mas como é que Deus vai fazer alguma coisa? Você não precisa perguntar como Ele vai fazer, Ele simplesmente faz, porque Ele cria matéria, porque Ele cria onde não existe, porque Ele entra em um vale de ossos secos, Ele levanta um grande exército de um vale de ossos secos, Ele levanta uma multidão forte e corajosa, de um vale de ossos secos Ele traz vida. Aonde está a vida? Está nos ossos. Ele só precisa que exista um osso para Ele trazer a vida. Aonde estava a vida? Aonde estava Eva? No osso. Ele não precisava de mais nada. Aquele material genético era o suficiente para Ele manifestar a glória dele. O que você carrega é o suficiente para Deus manifestar a glória dele na sua vida. Glória a Deus. Eu só tenho um osso. Eu não tenho nada. Com uma queixada de burro, a palavra vai dizer que Sansão, homem violento, forte, cheio do Espírito Santo, o Senhor se apoderava de Sansão e ele carregava uma força extraordinária porque ele tinha uma aliança com Deus. Chega um momento que os filisteus começam a se aproximar, milhares de homens, vários homens começam a se aproximar para vir contra Sansão. Ele arruma uma queixada de um jumento e com uma queixada de jumento ele mata milhares. Você não precisa de muito, é só o osso. Deus, eu estou só com osso. Eu não aguento mais orar, eu estou cansada, sem força. Não tem mais nenhuma gordurinha no meu corpo. Pai,
Ele só precisa da sua estrutura. E Ele sabe que a sua estrutura é pó. Ele não vai te provar além daquilo que você pode suportar. E juntamente com a sua e a minha aprovação, Ele vai trazer o escape. Comece a olhar para a sua vida. Algo te falta, mas o que você já tem? Não sei se os olhos de Adão ficavam fixados apenas naqueles pares de animais, ele olhando para ele, eu não tenho um par que se assemelhe a mim. Ou eu não sei se foi um de repente, onde Deus permitiu que ele sentisse a necessidade. Já para perceber que você pode viver muito bem, sem perceber que algo te falta, até que um dia você percebe, cai a ficha, peraí, mas está me faltando isso aqui. Eu estou incompleto sem isso. Deus permitiu que você dormisse, você não compreendesse, entendesse que aquilo te faltava, para que você pudesse viver até aqui. Adão não percebeu até que um dia ele entendeu que algo faltava a ele. Se ele tivesse entendido antes, quem sabe ele não tivesse usado a sua capacidade para dar nomes aos animais, para cuidar do jardim. Tem coisas que Deus não vai despertar em você a falta, até que Ele te leva a esse lugar de deserto, de necessidade, para falar com você. Algo está te faltando. E aí você começa a buscar, a batalhar, a se questionar. Senhor, em oração, está me faltando isso, me acrescenta isso. Buscai, Senhor, o reino de sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem momentos que Ele vai fazer você perceber que algo te falta, para que você possa bater na porta e falar: Senhor, eu preciso disso, Pai. Abre essa porta, me dê essa oportunidade, faça algo por mim. Aleluia. Não sei se já aconteceu isso com você. Eu acho que é igual ter filho. Quem é mãe aqui, todos. Mas quem tem filho, você viveu sem um filho. Quem acabou de ter ali, quem acabou de ter filho foi a Vivi. Então assim, você viveu, sei lá, 30, 40, 20 anos sem seu filho. Mas de repente ele nasce, não é, Viviane? Aí você, como é que eu vivi tanto tempo sem isso aqui? Como é que eu vivi tantos anos sem o meu filho, sem a minha filha? Como é que eu vivi tanto tempo e eu não senti falta disso? Aí chega um dia que começa o Senhor a criar uma necessidade em mim, em você, para manifestar a glória dele. E você vai ver que você é completo com aquilo que Ele já havia programado para a sua existência. É que Deus programou algo para mim e para você que em algum momento nos fará falta. E nós iremos buscar e correr atrás disso. Porque na nossa caminhada, essa situação, essa pessoa, essa circunstância, eu não sei o que é para você, vai trazer glória para Deus. Aleluia. Você vai contar o testemunho e você vai dizer: uau, eu nunca senti falta de vir ao culto, mas quando eu comecei a sentir falta de estar na casa do Senhor, eu comecei a me buscar, eu comecei a me santificar e ser tão cheio do Espírito Santo que eu não consigo entender como é que eu vivi tanto tempo sem o Espírito Santo de Deus. Você vive uma vida de qualquer maneira, até que um dia você acorda: ué, eu não posso viver assim. Meu casamento é assim, mas que casamento é esse? Mas que vida é essa? Eu queria um casamento melhor. E você começa a se ajustar para ter uma vida, um casamento melhor. E quando isso é ajustado, você pensa: como é que eu vivi tanto tempo sem ter uma vida, um casamento ajustado? É tão bom ter esse tipo de vida. Tem momentos que são necessidades que o próprio Deus cria para falar com você, para falar comigo. Eis que eu atrairei, eu o levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. O que tem no deserto? Calor, a noite frio, animais peçonhentos. Não tem basicamente nada de bom, só tem miragens, fadiga e cansaço. O que tem no deserto? Deserto é o melhor lugar que existe para eu e você entendermos que aquelas necessidades não impedem a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Deserto é lugar para entendermos que temos necessidade de muitas coisas,
Mas a presença dele coloca tudo no lugar e responde os nossos questionamentos. Deserto é lugar para você ouvir a voz de Deus. Está me faltando isso, Pai. Eu estou cansada, eu estou sozinha, angustiada, estou cheio de tentações. É o lugar que Deus irá falar ao seu coração e você irá correspondê-lo. Deus fala com a gente de tantas formas. Mas o problema não é que Deus não fala, na maioria das vezes. O problema é que Ele fala e nós não correspondemos à voz de Deus. Nada como um deserto para Ele falar com a gente e a gente corresponder à sua voz. Nada como um deserto para Deus se calar, porque Ele já falou demais, nós não entendemos porque estamos cercados de tudo aquilo que alegra o nosso coração, não temos falta de nada. Mas nada como um deserto para você clamar, gritar e você, Deus, o Senhor não está me ouvindo, Ele está só assim, eu falei com você tanto tempo, de várias formas, agora é a sua vez de clamar e me buscar, porque eu irei no meu tempo te responder. Deserto é lugar de você obter as maiores e melhores respostas e as maiores e melhores manifestações do cuidado de Deus sobre a sua vida. Quando algo te falta, pode ter certeza que Ele já colocou outra coisa no lugar. Você só precisa enxergar. Já parou para pensar também que quando Deus coloca algo em nossas mãos, agora precisamos aprender a conviver e nos adaptar com aquilo que Ele nos deu? Queremos tanto algo e quando o Senhor nos dá, nós não sabemos como lidar com isso. Adão estava muito bem com sua costela, caminhando muito bem, vivendo muito bem. Será que ele ficou curado rapidamente, apesar de que ele não estava doente, mas será que o Senhor deixou ele com algum tipo de dor para ele perceber que ele teve um processo de cirurgia, de incisão na sua carne? Ele ficou mancando? Será que ficou doendo? Ou ele ficou completamente perfeito? Vamos imaginar e pensar que Adão, ele teve que passar por um pós-operatório. E ele tinha que mancar, talvez ele dormisse do lado esquerdo ou direito, onde foi arrancada a sua costela, ele sentisse dor. Talvez ele tivesse que passar curativos de plantas no lugar onde o Senhor foi lá e costurou. Eu não sei, é uma imaginação minha. Eu quero trazer isso para as nossas vidas. Mas eu acredito que olhar para Eva, olhar para aquela mulher que ele não tinha antes, compensava toda a dor que ele estava sentindo. Tem coisas que vão compensar as dores que você está sentindo. Deus vai te dar algo. Ele não vai tirar a marca, não vai tirar a dor. Mas você vai caminhar até com dor. Mas Ele vai colocar algo no lugar que vai compensar a dor que você carrega e carregou até aqui. Deus sempre coloca algo no lugar. Vale de ossos secos, ouvi a palavra de Deus e cada osso começou a se encaixar no seu lugar. Cada osso foi para o seu osso e se formou uma estrutura humana. Aquilo que era uma bagunça agora está organizado. Deus permite a bagunça e Ele mesmo, com o vento do seu espírito, coloca de pé e organiza. Você precisa entender que Deus conhece, você conhece a sua estrutura. Como é que Ele vai saber onde está um osso de um dedão lá no outro canto, o osso de cabeça do crânio do outro lado, o osso de um dedo lá do lado de lá? Como é que é possível se organizar algo que está completamente perdido? Como é que eu vou saber que a estrutura desse osso é desse corpo, é desse esqueleto, não é daquele esqueleto? Deus é perfeito, Ele faz perfeito. Ele não precisa de mim nem de você. Só que a gente às vezes adormeça e descanse no cuidado dEle. Vai dormir, Adão, porque eu estou preparando para você algo grande. O amanhecer vai vir e você precisa dormir para que eu te entregue aquilo que eu tenho preparado há muito tempo para você, mas que estava oculto aos seus olhos. Momentos que precisamos, no meio da tempestade, como Jesus, apenas dormir. A tempestade era tremenda no barco daqueles discípulos. E a tempestade jogava o barco para lá, jogava o barco para cá. E os discípulos já sem esperança. E Jesus estava
dormindo. Nada roubou a paz de Jesus. A falta de bonança não roubou a paz de Jesus. A falta estava fora, mas não estava dentro. A falta de Adão estava fora, mas não estava dentro. Porque estava dentro dele o que ele precisava. Ele só não estava vendo. Aleluia. Assim é nossas tempestades. As tempestades estão fora. Mas se você permitir que o Espírito Santo deixe o seu coração, o seu interior em paz, vai ficar tudo bem. Jesus vai dormir naquela tempestade e os discípulos que não entendem nada, que não conseguem lidar com a falta de paz fora e nem com a falta de paz dentro, começam a ficar turbados e querem turbar quem está bem. Não é verdade? Quem está turbado quer turbar quem está bem, não é, Gabriel? Às vezes eu não quero turbar você, está tudo bem lá, eu vou turbar ele. Quem está bem começa a ser turbado porque quem não está bem. Mas você precisa entender que só basta uma palavra. Basta uma palavra, a tempestade cessa. Jesus está tranquilamente dormindo. Porque o que faltava para ele não era falta de paz dentro. Ele conseguia lidar com os problemas que estavam fora. Ele conseguia lidar tão bem que ele tinha paz que excede todo entendimento dentro dele. Você precisa entender que, ainda que o que você precise é paz fora, ainda que essa paz não esteja lá fora, essa paz pode habitar dentro, porque o Espírito Santo de Deus, ele consola o seu coração. Irmã, tá faltando fora, faltando crédito, faltando, sei lá, dinheiro, faltando recompensa, faltando relacionamento, faltando, sei lá, algo que está fora está te faltando. Mas se você estiver pleno do conhecimento, pleno da presença, pleno da intimidade do Espírito Santo, aquilo que te falta fora não vai afetar o que você tem dentro de você. Você tem paz. Em paz gritarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aleluia! Nós precisamos aprender que Deus, há um tempo atrás, há um ano atrás, 2 anos, 10, não sei quanto tempo de convertido você tem, ou de frequentador de igreja, de cristão que eu vou dizer, não frequentador você tem. Alguns anos atrás, te faltavam muitas coisas fora. E você não tinha uma palavra para te colocar no eixo. Uma palavra para cuidar de você. Olha, veja bem. As cores não mudaram muito. As cores lá fora continuam faltando. Mas hoje você tem um lugar para você ouvir uma palavra. Não está te faltando a voz de Deus. Não te falta palavra. Pode ser que até continue faltando as mesmas coisas de quando você não conhecia Jesus. Mas hoje aquilo que te faltava não te falta mais. Hoje você é salvo. Você tem fé. Você tem a palavra. Você conhece o caminho. Isso não te falta. Isso te basta. Deus colocou algo no lugar. O que nós precisamos apenas é descansar. O Senhor colocou Adão para descansar. Vai dormir, homem. Vai dormir, vai descansar. Glória a Deus, meu Deus. Quando vier atribular ele vai falar assim, deixa eu descansar, Cátia. Adão, vai descansar. Vai descansar porque você não tem uma mulher ainda falando na sua cabeça. Aproveita para dormir que a sua mulher não chegou ainda. Adão, vai descansar. Tá te faltando algo, Adão. Aleluia. Mas até aquilo que não te faltava vai começar a ser preenchido. Porque as bênçãos do Senhor, quando elas vêm, é para encher os nossos espaços vazios. Glória a Deus. Você está preparado para ter os espaços cheios daquilo que aparentemente não te falta, mas está te faltando? Você vai saber lidar com aquilo que Ele vai fazer na sua vida? Você precisa entender que hoje te falta, que hoje aparentemente você não tem. Quando você tiver, você vai ter que saber administrar isso. Dar tempo para isso. Olhar com um olhar bom para isso. Mas antes eu não precisava me preocupar com isso. Por exemplo, hoje
Eu consigo dormir tranquila, apesar das dores no corpo, porque eu estou grávida. Mas uma coisa eu tenho. Eu não escuto crianças chorando. Eu não tenho que levantar de madrugada para dar a mamar. Nada disso. Mas quando vier aquilo que me faltava, o ambiente vai ter que ser reconfigurado. O meu sono será reconfigurado. A minha paciência reconfigurada. O corpo vai começar a voltar ao lugar. Tudo vai ser transformado e reconfigurado. Hoje, aquilo que está te faltando, quando Deus colocar nas suas mãos, você vai ter que estar reconfigurado. Entenda isso, você não será mais o mesmo. Agora você precisa estar pronto para isso. O jardim era um com Adão. Agora, com Adão e Eva, o jardim é outro. Não sei se Adão entendeu que ele não podia mais ficar só, ou não devia deixar a sua companhia só. Não sei se ele entendeu, não sei o que foi que aconteceu, mas chegou o momento que a mulher estava sozinha. E através da mulher, ele pecou. Às vezes nós erramos porque Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, o Senhor te dá. Só que você não cuida da maneira que deveria cuidar e aquilo acaba se perdendo, ou você acaba perdendo o que você achava que te faltava. Lutou tanto para ter e quando você tem, você não cuida com excelência. Adão, você sentiu falta, mas você não sentiu falta quando a mulher estava sozinha e ela estava lá conversando com a serpente? Adão, o jardim não pode ser mais o mesmo com Eva. Você precisa cuidar do jardim e precisa cuidar da sua mulher. Adão, não é só o jardim e os animais e não mais tempo com a presença. Adão, é tempo com a presença, é tempo no jardim, é tempo nos animais e tempo com a sua mulher. Entenda isso. Você está pedindo algo para o Senhor e o Senhor vai te oferecer, Ele vai te proporcionar, Ele vai te dar. Mas entenda que quando Ele te der, você não será mais a mesma pessoa. O seu tempo não será mais o mesmo. A sua vida irá mudar. Você precisa estar pronto para quando Deus começar a mudar as coisas de lugar, você não vai poder mais ser a mesma pessoa. Quando o Espírito Santo entra, não podemos mais ser a mesma pessoa. Quando ouvimos a palavra e a palavra entra em nós, não podemos mais ser a mesma pessoa, porque a palavra começou a ocupar os espaços que estavam vazios da presença dele. Não se permita ser a mesma pessoa todos os dias que você se levanta, porque você agora é uma pessoa que carrega o conhecimento da palavra de Deus. Você conhece a mensagem? Quando o conhecimento do bem e do mal entra na vida do homem e da mulher, eles não são mais as mesmas pessoas. Eles perdem a santidade. Eles caem no pecado. E agora a configuração humana muda, porque o pecado entrou. Todas as vezes que algo novo entra na minha e na sua vida, nós precisamos nos reformular, nos reconfigurar. Para de olhar para você e achar que você é a mesma pessoa de 1 ano atrás, 2 anos atrás. As coisas mudaram. Você precisa se deixar se reconfigurar. Algo te falta, mas o Senhor colocou algo no lugar. Eu quero terminar a mensagem com você ficando de pé e reflexivo a respeito disso. Eu quero que você se pergunte sobre o que está te faltando. E o que Deus tem te dado. O que Deus tem colocado nas suas mãos. Como você tem zelado, como você tem cuidado, como você tem feito. Deus não só tira coisas, o Senhor nos dá coisas também. Deus não só tira coisas de nós, Ele nos dá coisas. Eu quero que você grave isso na sua mente. Ah, Senhor, desde que eu me converti, Senhor, desde que, sei lá, eu nasci, o Senhor vem tirando coisas de mim. Ele também tem te dado alguma coisa. O que você tem feito com aquilo que Ele tem te dado? Reflita a respeito disso. Você tem se permitido ser transformado por aquilo que Deus colocou em suas mãos. Deus te deu uma responsabilidade. Deus te deu algo. Deus colocou promessa em suas mãos. Deus tem falado com você. Você tem se permitido se reconfigurar aos planos, aos propósitos, aos projetos de Deus. Ou você continua no mesmo lugar? Quero te confrontar. Saia do lugar que você está. Comece a se movimentar e deixar Deus mover a sua vida e a sua mente da maneira que Ele quer. É necessário uma mudança. É necessário reconfiguração, transformação. É necessário a gente
começar a caminhar segundo aquilo que nos é responsabilidade. Nessa noite, coisas que você não pode esquecer. Algo te falta. Deus está permitindo você tirar falta para você buscar a presença dele. Ele está permitindo você sentir dor, porque Ele quer manifestar a glória dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele está permitindo para que você possa estar aqui na casa do oleiro ouvindo as suas palavras. Ele está permitindo, não é o final, é o começo de algo novo que Ele vai fazer na sua vida. É algo novo, você precisa entender que Deus está trabalhando não só fora, não só por fora, mas dentro de você. Adão, o que te falta fora está dentro de você, mas eu vou precisar mexer dentro de você para colocar para fora aquilo que você vai caminhar e vai alegrar o seu coração. Deus vai te dar coisas. Eu não falo apenas de coisas materiais, eu falo de organizações emocionais e espirituais. Ele vai te dar coisas. Só que essas coisas não irão só preencher o que está fora. Essas coisas irão também mudar coisas dentro de você. Adão foi mudado, sua genética não era, a sua estrutura, a sua forma não era mais a mesma. Ele agora é um homem que não tem uma parte de si dentro dele, mas aquilo que falta dentro agora está fora dele. Ele é reconfigurado por dentro também. As suas emoções são reconfiguradas. Agora ele vai aprender a lidar com uma pessoa, com uma mulher, algo que ele nunca lidou, algo que ele não conhecia. E agora o Senhor leva ele para um campo da novidade, do extraordinário. Ele vai aprender a lidar com aquela matéria que ele só sabia caminhar com aquilo por dentro. Eu nem sei se ele sabia que estava dentro dele. Feche seus olhos. Quero dizer para você, é necessário mudança. Pare de achar que aquilo que te falta tem que se manifestar apenas por fora, eu tenho que ter aquilo fora. É necessário que algo mude dentro de você para se manifestar fora. É necessário que algo seja transformado, que algo seja tirado para que Ele coloque no lugar. É necessário. Primeiro a mudança estava dentro de Adão, para que ele pudesse experimentar por fora o que Deus havia preparado para ele, porque os olhos dele só alcançavam aquilo que estava faltando, mas o Senhor estava vendo que Adão já estava completo. Adão, você já tem o que você precisa, mas vai chegar um dia que irá se manifestar. Feche os seus olhos e fale com o Espírito Santo. Fala: Deus, eu não sei o que você vai orar, eu não sei o que te falta, eu não sei como você está por dentro, mas nessa noite fale com o Espírito Santo de Deus. Peça para Ele te ajudar a ser transformado. Peça para Ele te ajudar a entender o seu processo. Mesmo com dor mancando, você vai receber algo que vai curar as suas feridas. Aleluia. Respire fundo, tenha calma nessa hora. Não é gritando que o vento vai embora. Não é a força humana que te faz vencer. É na fraqueza que Deus mostra o seu poder. Servir a Cristo não isenta de sofrimento, mas traz a paz que excede todo entendimento. Somente a fé será capaz de explicar todo o processo bem no meio desse mar. Quem te chamou pra outro lado, pra atravessar, está quietinho te ensinando a confiar. A tempestade interna ou a que se vê é o cenário para o Senhor aparecer. E nessa hora eu sei alguém irá falar, mas quem é esse que acalma
consigo nesse barco, mas só Jesus te faz chegar do outro lado. Senhor Espírito Santo de Deus, nessa noite queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te louvar, Senhor, e te cantar louvores, porque o Senhor é bom. Deus, o Senhor é Deus que acalma a tempestade. E nessa noite, Pai, juntamente com os meus irmãos, Senhor, eu não vou tocá-los, Deus, mas o Senhor pode tocar. Deus, eu peço que o Senhor venha acalmar as tempestades internas. Quero te pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, começar a mexer na estrutura. Toca na estrutura mental, na estrutura física e espiritual. Muda, Senhor, as coisas de lugar. Ó Deus, começa a mudar mentalidades neste lugar. Começa a mudar pensamentos, muda comportamentos, muda, Senhor, atitudes. Espírito Santo de Deus, como naquele vale de ossos secos, que o Senhor fez um grande mover, Pai, e colocou tudo no lugar, Senhor. Coloca no lugar aquilo que está fora do lugar. Aquilo que falta, Pai. Senhor, aquilo que nós sentimos falta não é maior que a tua presença em nossas vidas. Pai, eu quero te pedir, nos ajuda, Pai. Enquanto não é tempo de manifestar fora, Pai, aquilo que queremos vivenciar pelo teu haja, nos ajude a lidar com a falta, nos ajude a lidar, a trabalhar, a te honrar, a viver para o Senhor, Pai, mesmo que algo bom, mesmo que algo grande nos falte. Pai, só não pode faltar a tua presença em nossas vidas. Só não pode faltar o teu Espírito Santo. Ó Deus, faz o meu irmão entender, Pai, que pode faltar tudo, menos a tua presença, menos o teu Espírito. Não pode faltar o teu Espírito Santo. Senhor Deus, ajude-nos, Pai, a conviver com aquilo que falta, porque quando chegar o haja, quando passar a noite, quando vier o amanhecer, iremos deparar, Pai, com aquilo que durante muito tempo nos faltava. E, Pai, quando chegar esse dia, que possamos estar reconfigurados, que possamos estar prontos para poder lidar, Senhor, com a bênção, Pai, com a misericórdia, com o teu favor que irá chegar sobre nós. Eu abençoo os meus irmãos, Pai. Eu abençoo os seus lares. Eu abençoo os seus filhos. Eu abençoo os seus casamentos, seus trabalhos, seus negócios, seus planos. Eu abençoo seus ministérios, suas vidas espirituais. Pai, eu não sei o que falta para eles. Eu sei o que me falta, Pai, mas mesmo com aquilo que me falta, eu tenho vivido o teu poder, a tua manifestação, o teu haja, para que eles possam viver, mesmo com coisas faltando, eles possam viver milagres, sinais e manifestações do teu amor sobre a vida deles. Abençoa, Pai, que eles não venham se sentir abandonados, mesmo em meio à tempestade, Pai, e no meio da tempestade eles possam descansar, eles possam dormir. Canta aqui nos meus braços, por favor. Eles possam descansar em Ti. Agora você vai entregar para Deus, ouvindo essa canção, você vai entregar para Ele tudo aquilo que te preocupa, te deixa ansioso. E a partir de hoje você e eu iremos aprender a descansar nos braços do Senhor. Você vai dormir, descansar. E enquanto você descansa, Ele faz uma cirurgia, Ele faz um milagre ao teu favor. Aquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
me guarda, e em seus braços é o meu descanso. 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 Bom, vamos tirar a oferta da casa do Senhor. E era para tirar logo, eu esqueci. Quem vai tirar a oferta hoje? O Eduardo. Bota a Duzinha aqui na oferta também, que aí eu levo ela para mim. Bota a Maria Eduarda aqui dentro, que eu levo ela para mim. Vamos louvar o Senhor. Irmão, o que vocês acharam na igreja? Acharam alguma coisa diferente? Quem? Só um falou, que ninguém mais? O que mais? Pintou e o que mais? Ô, Carlos. O que mais, Carlos? O piso, pintou, o piso está bonito, né? Vê como está bonita a nossa igreja? É vocês. É vocês com as suas ofertas, seus pisos, que tem feito isso. Amém? Senhor, me faz descer pra eu te encontrar. Quero voltar às minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Então quebra esse vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou. Me molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Eu reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que tu és oleiro e molda do teu jeito o vaso que eu sou. E se preciso me amassa, me quebra e me faça, mas tira as feridas e me dá tua paz. Pois eu quero ser, eu quero ser um vaso que lhe apraz. Canta da gente tá rouco já, né? Cansado. Irmão, tem alguém aqui nessa noite que ainda não teve aquele encontro com Jesus, quer ir nessa noite aceitar Jesus? A gente sempre esquece, né? Ai, irmão, mas eu vou na igreja, eu creio em Deus, mas tem que renunciar. Levantar a mão e aceitar Jesus. Mas eu bebo, eu fumo, eu xingo. Jesus não quer perguntar o que você faz, está dizendo que é para você vir do jeito que você está. Tem alguém nessa noite? Acho que o culto só foi de crente, glória a Deus.